Bom, pessoal, começando o segundo episódio do terceiro e último dia do Brasil Promotion, né? Que é esse evento que reúne personalidades, pessoas que realmente se destacam no meio. E o nosso convidado não vai ser diferente. Eu falei para ele fora do ar aqui que eu sou puxa-saco, eu sou fã de carteirinha, já o cumprimentei, né? Como devidamente ele tem que ser cumprimentado, que é o João Riva. Eu queria que você falasse já de cara, como ele já é um cara experiente, é um podcaster também, que você faça as suas apresentações iniciais para a gente entrar de fato aqui no nosso tema. Antes disso, só fazendo aquele agradecimento básico, né? Lembrando que esse podcast é uma realização da CrossHost, em parceria com a Bravo Comunicação, e também uma super parceria aqui do SPK, que forneceu esse modelinho básico, que eu falo, o modelo não ajuda, mas o produto é de qualidade. João Riva, prazer te receber, hein? Prazer é meu, você exagerou aí na minha introdução, mas agradeço, eu fico feliz. Falar de mim em 10 segundos, calcula aí, porque ninguém quer ouvir falar de mim, a gente já quer entrar no trabalho. Eu sou CEO da Duovoz, uma agência de marketing que trabalha com construção de marca, pesquisa de mercado e estratégia de vendas. E aí eu me divirto fazendo podcast, palestra, todo o resto, porque eu acho esse mundo divertido. Mas eu acho que é isso. Falar de mim, sou da pai da Manuela. Estou aprendendo muito sendo pai. Isso é legal, um negócio, né, muito legal. Isso a gente aprende de fato. Ontem eu fiz a primeira aula de balé. Eu Você e fez? ela fizemos uma aula de balé. Eu tentei, mas eu não me saí muito bem, não. Não me saí bem também. Era uma aula de balé, a gente está gravando perto do Dia dos Pais, por causa do Dia dos Pais. Que legal. Mas eu aprendi o passo da formiguinha, eu aprendi o passo do caranguejo, eu aprendi um monte de passo. Te ensino depois. Eu lembro de um nome em francês, é s'il vous plaît. Só isso, não lembro mais nada do que ela fazia de balé. Bom, o assunto de hoje, se é que a gente pode dizer assim, o tema do nosso podcast é do PDV ao shopper. Como entender e influenciar esse momento de compra? Esse cara, né, como já disse, eu sou suspeito para falar. O que a gente pode começar a falar em termos de experiência do cliente? Falando justamente nisso, a gente tem falado durante todos os episódios, né? E você já destacou isso no seu dia a dia, você gosta sempre de falar sobre isso, que é interessante o cara ter o digital, multiplataformas, entende? Mas acho que hoje a importância de você ter atendimento presencial, né, o tete-a-tete ainda é muito importante, você não concorda? Concordo. E eu começo falando dessa parte do relacionamento com o cliente, atendimento ao cliente, em falar que o marketing que eu aprendi em 2001 na faculdade, que eu dava aula na faculdade até anos anteriores, e que, se infelizmente a minha filha resolver ser publicitária, ela vai aprender daqui a 15 anos, é exatamente igual, porque marketing é comportamento humano, marketing é estudo de mercado. Exato. A comunicação mudou, as formas mudaram, as mídias mudaram e a gente tem que se adequar a elas. Exato. E eu acho que a grande transformação, seja por conta das mídias, seja por conta do ponto de venda ou de qualquer coisa que tenha, a grande transformação dos últimos anos é que a gente aprendeu em marketing e em comunicação que a gente não tem que falar da gente, mas tem que falar do cliente, que a gente não tem que falar o que a gente quer falar, mas o que o cliente quer ouvir, e que a gente não tem que escolher a hora que o cliente vai se relacionar com a gente, mas é ele que vai escolher. Verdade. E se a gente entender isso e conseguir juntar a vontade do cliente, a hora do cliente, as dores do cliente com o que a gente quer falar, e tá perfeito. Exato. Então, o grande ponto é que eu acho que atendimento vai ser sempre fundamental. Isso nunca vai sair de moda, mas para o cliente que quer ser atendido. Sim. Porque eu acho que o grande problema que a gente ainda tem no marketing de experiência, no incentivo, é as marcas sentarem ali com as suas bundas lá de marketing nas cadeiras e falar assim, ó, vamos criar uma ação de ativação, uma vivência, não sei o quê, o meu consumidor vai viver isso na loja. E às vezes simplesmente o que o cliente quer na tua loja é comprar produto, embora que você não enche o saco dele. E aí as marcas resolvem encher o saco dele. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que atendimento é fundamental, mas para quem quer ser atendido. Verdade. Uma das premissas e das coisas que eu acho mais legais hoje em dia, que acontece fora do Brasil, algumas redes do Brasil já fazem, até botar, às vezes, sacolinhas e cestinhas na entrada do mercado, falando, ó, se você pegar a cestinha vermelha que você não quer ajuda, se você pegar a azul que você quer ajuda, o vendedor vai para cima. E eu acho que o grande lance de hoje é a gente entender e respeitar isso do consumidor. Exato. A marca que souber respeitar isso do consumidor vai saber como criar experiência, vai saber como impulsionar e assim por diante. Pô, legal. E o que eu tenho percebido também, ainda existe uma certa objeção por parte de alguns gestores, né? Como é que você trabalha essa questão da objeção com esses caras ainda que tem uma certa resistência a esse tipo de ferramenta, talvez? Que tipo de ferramenta? Ponto de venda? Isso, que você disponibiliza para o seu cliente, né? Na verdade, é que você dá uma solução completa, né? A gente está falando mais do shopper aqui em relação ao ponto de venda. Fechado. Eu acho que primeira coisa
Eu sou muito honesto para você dizer que eu sou pago para dar opinião para os clientes, então eu dou opinião, o que eles gostam, o que eles não gostam, assim por diante. Mas se eu noto que o cliente está muito na objeção e ele não quer entender, eu realmente deixo ele não entender. Sim. Eu sei que não é a resposta que você esperava. Não, exato. Porque tem gente que não está preparada para essas conversas. O outro ponto que eu acho é que quando as grandes empresas, ou pequenas empresas, ou médias empresas, não investem no ponto de venda, é porque eles têm uma falsa visão de que isso é caro. Sim. Na real, é caro mesmo, não vou mentir. Mas é que eles têm a falsa visão que é barato o Facebook, que é barato o Instagram, que com R$200 eu falo com milhões de pessoas. Exato. E é verdade. Só que você fala com milhões de pessoas a que qualidade? Exato. Porque eu não tô com o celular aqui, mas eu olho meu feed rolando para cima. Rolando para cima. Eu não vejo propaganda nenhuma. Sim. Mesmo que eu veja mais devagarinho e o Instagram bota ali, ó, foi visto, eu vi porra nenhuma. Eu vou os stories eu passo de qualquer jeito. Então, às vezes, é diferente de um ponto de venda, onde tendo uma promotora, eu sou obrigado a parar e prestar atenção. Eu vi até por questão de educação a ela. Exato. Então eu escuto sobre a marca. Então o grande ponto é que pode ser mais caro, sim, só que o efeito é muito maior. Seja na promotora, no ponto de venda, seja o brinde que a gente está trabalhando, seja o evento, o quanto isso cresce na mente do consumidor é muito maior. Porque hoje em marketing a gente fala muito de storytelling, né? Tem que contar história para o consumidor. E é verdade. Só que o live marketing, a promotora no ponto de venda, estuda mais do que o storytelling. Você vive a história, você não está contando. E uma pessoa que vive uma história aprende muito mais, grava muito mais. É isso que eu tento botar na cabeça dos clientes. Boa. Mas eu entendo que às vezes alguns não estão preparados para essa história, outros não querem outra história, e outros, eu vou ser honesto, não tem dinheiro para essa história. Sim. E aí eu respeito os três caminhos. Exato. E aí vou pensar no plano B, no plano C, para tentar resolver o problema de outro jeito. O que é legal do João é isso, ele te dá realmente alternativas que são compatíveis com aquilo que você está esperando ou não, né? Muitas vezes ele surpreende realmente o cliente. Você está falando de varejo, eu vim do varejo também, falando nessa capacitação desse profissional que vai estar no ponto de venda, né? Como é que você está enxergando essa galera que está chegando também no mercado? Eles estão sendo capacitados? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo? O cara treina, ou ele fica com receio de treinar porque vou perder esse cara daqui a um tempo. Dá para pensar dessa forma? Eu acho que não dá para pensar dessa forma, porque é melhor você perder esse cara do que você ficar com um cara ruim na tua empresa. E eu entendo, João, que perder uma pessoa, seja no ponto de venda, seja alguém da tua empresa, é um custo muito caro. Sim. Não é só o que você paga para ele, mas é o custo de repor, de encontrar uma pessoa, treinar, nem que seja o básico, ter sorte dela ser boa, ela desempenhar um trabalho. Sim. Então eu prefiro muito mais tentar resgatar do que outro. E eu vejo, por incrível que pareça, muita marca treinando, eu falo real. Eu não vou ficar aqui citando meus clientes para não parecer jabá, e não sei se eles querem ser citados. Mas eu tenho uma montadora, tenho uma loja de esportes que a gente atende, que treinam muito os seus funcionários para estarem bem. A gente atende uma grande agência de trade marketing também. E ela tem uma área de treinamento muito forte para sua equipe de vendas, né? Para sua equipe de ponto de vendas. Então eu entendo que o treinamento muita empresa dá, mas eu também entendo uma outra parte aí, que é o do próprio promotor ou da pessoa querer ser treinada, não só pela empresa, mas tudo bem. Eu digo para você honestamente que eu estudo todo dia, no mínimo 40 minutos. E o meu estudo é muito bom, porque pode ser até vídeo de TikTok. Sim. Se eu escolher bem o vídeo de TikTok, eu vou aprender coisas muito bacanas. Verdade. Então eu acho que tem a parte da empresa treinar, mas tem a parte também das pessoas treinarem. Mas aí eu também entro mais a fundo. Também não sei se o pessoal mais novo está muito afim de ser treinado, não. A gente acabou de falar isso no episódio Vou ser anterior. muito honesto. Eu parei de dar aula em faculdade. Eu não vou dizer em faculdade que eu estava lá. Eu parei porque eu perdi o tesão. Depois da pandemia, os alunos entravam e nem olhavam para nossa cara. E eu entendi que era assim. Comecei a conversar com gente de grandes universidades. Eu já estava numa grande, estou falando das melhores de São Paulo. E eles falam, não, tá uma bosta. Desculpa a palavra da aula. Ninguém olha para nossa cara, ninguém quer nada com nada. Eu não sei o que a pandemia fez, se a gente perdeu o tesão, se a gente está de saco cheio, se a gente virou mimizento, se o mundo é péssimo. E pode ser isso tudo. Não estou dizendo que a culpa é da pessoa, pode ser do empresário, pode ser de quem for. Mas, assim, eu também vejo que tem uma menor predisposição para isso. Eu acho que hoje em dia, você tá velho que nem eu tô indo pelo cabelo branco, tá? Sim.
Eu sou mais, com certeza. Eu Sou não de sei. 68. Você é de 68, você é mais, com certeza. Muito mais. Eu sou de 81, mas você tá melhor que eu. Você Tá corre, nada. faz exercício? Faço nada, eu faço muito esportes radicais, é cacheta, dominó, nessa praia. Então, mas você tá mais magro que eu, você tá melhor que eu. Talvez seja falta de cacheta. Pode ser. Mas o grande ponto que eu tava dizendo que agora eu esqueci, não, te digo, é que esse público novo, e eu acho que esse é o desafio das empresas de trade, todo o resto, quem trabalha com ponto de venda, é eles entenderem que eles vão levar muita porrada e tem que continuar. Exato. Eu tenho certeza que a minha empresa tá dando certo, não é, que coisa que deu certo, mas tá lá, a minha vida, a tua também, não pelo tanto de vezes que a gente bateu e deu certo, mas eu acho que é pelo tanto de vezes que a gente apanhou e levantou e foi de novo. Muito. Né? Eu fali empresas e reconstruí. Também. Eu tive perda de sócio e reconstruí. Eu perdi clientes grandes, reconstruí. Eu acho que é isso. Eu acho que a geração atual, e eles estão sendo enganadas pelo mundo e pelas mídias sociais, que tudo é muito fácil, que é tudo muito rápido, e vem as exceções e entendem, levei uma porrada no ponto de venda, o gerente fez coisa errada, tá difícil vender, não é para mim, eu vou para outro lugar. Então, eu acho que tem uma parte das empresas, talvez, que não é só o treinamento de conteúdo, mas é o treinamento de explicar que o mundo não é assim, não. Exato. Que o mundo é complicado pra caramba. Mas você não acha que é um papel bem difícil da empresa? Porque eu acho que isso partiria de casa, porque eu falo por experiência, a gente tem filho pequeno, né? Trabalhar no nosso filho, frustração, porque o mundo é feito de frustração. Sem dúvida. E eu acho que essa galera dentro do mercado, né, com uma outra imagem, como você falou, está muito no digital e está meio desconectada da realidade. Sabe que eu me meto na vida de todo mundo que me permite meter na vida. Sim. Tem uma cliente minha, ela é assistente de uma empresa, e ela ontem, juro que aconteceu ontem, mandou um WhatsApp, tô pensando em pedir demissão, porque eu não sinto que eu tô crescendo aqui, a minha chefe é difícil, por isso que eu não dou o nome da empresa, minha chefe é difícil, não me dá autonomia, tananá, então eu acho que eu tô parada no tempo, tô estagnada. Eu respondi, eu falei, não, parada e estagnada você não tá. Sim. Você pode pensar que você não tá aprendendo uma parte técnica por estar mandando, por estar se metendo, isso aqui, mas isso você aprende em curso, você aprende vendo. Mas o que você tá aprendendo, levando porrada, aprendendo a lidar com gente difícil, aprendendo a lidar com situações difíceis, isso você está fazendo no MBA. E eu acho que essa geração precisa entender isso, porque é o que eu vejo dessa nova geração. Sim. Não, eu não estou aprendendo porque eu não cresci na carreira, porque eu não sei o quê. E a gente esquece que os grandes aprendizados são essas porradas. Mas, voltando ao shopper aí que você falou, eu acho que a gente tem que treinar a nossa equipe para atender bem esse shopper, entender que é complicado, que é difícil, como qualquer outro trabalho é difícil, mas que esse mercado de trade você tem muito onde crescer. Eu te falo muito real, meu. Cara, quanta gente eu conheço que começou como promotor de loja, como um primeiro emprego, como bico, hoje é dono de agência de trade, hoje é coordenador, hoje é da área de trade marketing de uma grande marca, e não são 5 ou 6, não, são muitos que quiseram entrar e crescer. Sabe por que eu acho que essa é uma área que você pode crescer, e eu sei que estou monopolizando, vou encerrar aqui, porque vender é um trabalho difícil pra cacete. Ninguém diz isso. Ninguém diz. Você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter coragem, você tem que ter persuasão, você tem que levar um não e sorrir pro próximo. Então, se você é bom vendedor, você vai crescer. Porque é pouca gente que aguenta, cara. Quantas pessoas começam a vender falando, esse é um trabalho menor, esse trabalho é fácil, não aguenta 2 meses. Então, se você é bom no ponto de vender atendimento, aguentar cliente chato, aguentar geral, saber responder objeção, você cresce, cara. E o que você está falando vem de encontro que eu estava falando outro dia com uma amiga minha, que é a Márcia Tissé, que agora, inclusive, ela tem um instituto que ela justamente dá formação para vendedores. E ela conta exatamente isso. Às vezes o vendedor mais novo, principalmente, tem aquilo lá como um bico, né? Aí começa a se encontrar naquela área, se desenvolve e começa a ter ganhos que ele não teria com aquela futura faculdade. Não é que a gente está desmotivando o pessoal a estudar, muito pelo contrário. Mas ela falou que ele se sente realizado quando ele passa por esse treinamento, entende quão importante é o setor de vendas para a empresa, para o desenvolvimento pessoal dele, porque você acaba entendendo o perfil do cliente, porque você fala com muita gente, né? São perfis diferentes, por mais que você tenha numa loja de classe A ou B, enfim, mas você tem uma diversidade de público muito grande que te possibilita, o que você falou, né? O tal do conhecimento empírico, né? Que faculdade nenhuma vai te dar, né? Não, faculdade nenhuma vai dar. E a gente aprende muito vendendo. E você falou que o vendedor tem que entender o quanto isso é importante para a empresa.
Eu acho que um departamento de vendas é tão importante para a empresa que eu brinco, e essa na frase minha, eu ouvi de alguém que eu não me lembro quem é, dizendo que qualquer empresa só tem 2 departamentos. O departamento de vendas e o departamento que trabalha para quem venda. E é isso, porque tudo na empresa é custo. O salário teu é custo, a produção do produto é custo, a logística é custo, tudo é custo. Exato. A única parte do entrar o dinheiro é a parte de vendas. Então, se não é essa fazer entrar, nenhuma empresa vive. Então, tanto isso é real, que você vê um monte de empresa com produto sensacional falindo, porque não soube vender, seja a sua imagem, seja o seu produto. Exato. E muita empresa picareta sobrevivendo, vende um produto ruim, aí depois cria um outro produto ruim, vende o outro, depois cria outro ruim, porque sabe vender. Saber vender, para quem tem esse talento, cara, você voa. Eu tiro o chapéu mesmo, que não é a minha expertise. Eu tenho uma pessoa responsável que faz essa ponte para mim. Obviamente que a gente tenha domínio do que a gente está falando, como eu estava te falando fora do ar aqui, em relação a Bravo, principalmente, que a gente cuida de identidade sonora, mas tem um cara lá que ele vende qualquer coisa. Você pode dar uma caneta quebrada sem escrever, ele vai ter argumentação para te vender aquele negócio. Isso que é legal. Bom, vamos partir para uma pergunta que eu acho que veio muito de encontro que a gente está falando aqui. O que diferencia, né, o shopper do consumidor tradicional para o que entender realmente esse perfil é muito difícil, mas porém é fundamental na questão para traçar as estratégias, né, para que ela comece lá no ponto de venda, né? Como é que a gente pode determinar isso, se é que tem uma fórmula ou pelo menos um caminho? Entender o consumidor tradicional? Eu vou te dizer uma coisa muito real. Eu sou casado há 13 anos, eu não entendo a Andréia. Não entendo. E assim, eu tenho 44, de vez em quando eu tomo atitudes que eu não entendo. Eu falo, João, como é que você fez uma burrada dessa? Então, assim, eu acho que primeiro ninguém entende, né? E eu acho que qualquer teoria ainda é burra. Eu sei que às vezes sou polêmica, por isso que me chamam para podcast. Não sei se é por isso que me chamou, não. Vou dar um exemplo, mas eu vou te responder a tua pergunta. Falam das gerações, baby boomers, gerações Z. Eu acho uma bosta isso tudo. Vou te dizer por quê. Porque xingam a geração Z dos jovens. Eu duvido que a geração Z do cara que é estagiário de uma grande multinacional, ele pense igual o cara da geração Z, lá de Heliópolis, que está desde cedo passando fome, e ele entende a vida diferente. Bota esses dois juntos e fala, é tudo geração Z. É porra nenhuma. Por isso que não dá para falar de meritocracia, né? Eu atendo cliente de Sinop, que a geração millennium de lá é completamente diferente da de São Paulo. Então muda pela classe social, pela cultura, pelo time que torce, pela cidade que mora, por tudo. Algum idiota inventou, com todo respeito, vamos separar gerações com as da internet. Porque tem lógica, vende-se livro, vende-se palestra, ele deve estar muito rico, então ele não é um idiota, bastante. É muito bom. Mas na prática isso não funciona. Eu acho que entender o consumidor, para mim, é entender as dores padrão. Porque eu entendo, e aí é meu ponto de vista, e não é eu que entendo, aí a gente estuda em psicologia, é que as pessoas são muito parecidas, nós somos muito mais instinto do que razão. Isso a gente vai ver no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, a gente tem no Previsivelmente Racional, do Dan Ariely, mas tem vários outros lugares que em cursos eu cito, milhões de livros que são best-sellers, eu não pego qualquer livro de aeroporto não, que mostram que a gente vai irracionalmente. Eu tenho meu cachorro, que é o Seba. Grande parte das decisões que ele toma, eu tomo igual. Ele tem uma buzina muito grande, o susto que ele toma, eu tomo igual. O grande ponto, então, que a gente aprende é que, em algumas situações, eu e você e o pessoal aqui dos bastidores vamos agir de forma igual. Então, o que a gente aprende no marketing é tentar, primeiro, entender as dores das pessoas, como elas agiriam, e é o que os próprios estudiosos fazem, dar estímulo e ver a reação. Então, eu vou vendo a reação e falo, a reação padrão é isso. E a partir dessa reação padrão, eu vou desenvolvendo as minhas estratégias para vender. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Uma história de um cliente que queria vender, essa história é muito legal, queria vender um tênis que custou R$800, ele ia vender por 300. E ele baixou esse tênis, é tudo fictício, a história é real, mas não era tênis, não era loja, só para trazer do contexto. O tênis que era 800, ele botou por 300, falou, precisa acabar de vender ele, porque tá vindo a nova geração do tênis. E qual foi a ideia dele? Botou do lado do tênis de R$400, do tênis de R$500, do de 100, e tudo bem. E falou assim, eu vou vender pra caramba, porque eu vou botar, era 800, tá 300. E não foi esse o tênis que ele mais vendeu, foi outro.
Aí a nossa empresa foi lá e estudou por que compraram tanto outro. E como é que a gente descobre? A gente não faz mágica, a gente vai no ponto de venda e pergunta para o consumidor. E pergunta ao consumidor, por que você escolheu esse? Por que você escolheu esse? Por que você escolheu o dia inteiro perguntando. E a maioria, como era, vou fazer uma analogia, vamos imaginar que fosse um tênis de corrida, falou assim, é um tênis de corrida, eu não vou comprar o mais barato, porque o mais barato pode não ser legal, mas também não preciso comprar o mais caro, porque eu não sou esportista profissional, eu comprei o do meio, tá bom. Dia seguinte, o tênis mais vendido foi o que a gente queria. Porque a gente pegou ele e botou no meio, botou um mais caro de um lado, o outro mais barato do outro. Aí eu te pergunto, depois que ele foi mais vendido, eu te pergunto, cara, quem é que decidiu o tênis comprado? Foi o consumidor ou foi a gente? Foi a gente. Você? Eu acho que foi eu. Porque o consumidor chegou lá e ele escolheu o do meio, e eu já sabia que ele escolheu o do meio antes dele chegar na loja. Por quê? Porque eu testei com 100 consumidores antes e 80% fez a mesma coisa. Sim. Ou seja, eu entendo que o comportamento do consumidor é isso, é teste. A gente testa, vê o que dá certo, deu certo, continua, não deu certo, muda, e joga essas teorias bobas de lado. Ah, é millennial, é não sei o quê, porque eu acho que cada público é muito específico. Exato. Eu peguei um gancho, porque a gente tem falado aqui, eu falei inclusive com os professores, seus colegas lá da SPM, de um case aí, fugindo um pouquinho do assunto, mas eu queria ouvir de você também, que foi justamente do rebranding da marca de carros Jaguar? Jaguar. O que você acha? Qual que é a tua visão? Qual a sua percepção? Foi um tiro no escuro? Porque, pô, o cara foi mandado embora, sei lá, agência e tal. Não existe um estudo, né, para o cara chegar a fazer uma ruptura tão radical a esse ponto? Eu acho que a gente está meio perdido, como um todo, nesse momento que a gente vive no mundo. Que tá muito exagerado para um lado ou para o outro, na política, em cores, em comportamentos, em tudo. E eu acho que as marcas começam a se perder onde é que elas querem estar e como tá. Eu acho que eu estou dando agora como engenheiro de obras pronta, e não sei o que o pessoal da SP me falou, mas eu imagino que é o que todo mundo fala, eles erraram aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas a primeira coisa que eu bato na tecla a primeira coisa que eu ouvi é que o pessoal da agência foi mandado embora. Acho que o menos culpado ali é o pessoal da agência, não é porque eu sou da agência. Porque eu duvido que eles fizeram isso da cabeça deles, que vamos por aqui. Não. Deve ter tido um briefing, deve ter tido uma pesquisa, deve ter tido um marketing passando um caminho, foi aprovado, foi discutido. Acho que deve ter tem entrado até presidente no meio, deve ter entrado todo mundo. Depois que viram que deu merda, é mais fácil botar a culpa na agência, demitir a agência. Se bobear, demitiram 2 ou 3 no marketing, mas não falaram para a imprensa ou falaram um pouquinho e vamos embora. Para mim, aquilo ali é um erro, mas não é um erro porque foi para o lado A ou para o lado B. É mais porque o que eu entendo de marca, primeiro ponto, é que a marca você não pode transformar de uma hora para outra de uma forma abrupta demais. Você vai contando uma história, você vai testando. Eu acredito em teste. Vamos testando por aqui, vamos ver se isso está sendo bem aceito, vai crescendo. E não foi o que fizeram, foi de uma hora para outra. E o outro ponto é que era uma marca que já transmitia uma mensagem muito forte, que já era muito aceita pelo consumidor dela. E agora elas iam trocar essa mensagem por uma outra muito diferente. Então eu acho que se fosse para trocar por uma muito diferente, eu acho que teria que ter estudado muito mais, testado muito mais para isso. Mas eu acho que o grande ponto da Jaguar é que, para mim, aí é a minha opinião, deve ter dado uma merda muito grande. No sentido de que eles deviam ter pesquisa comprovando que está certo, porque ninguém joga dinheiro no lixo. Porque eu já fiz isso, eu já vi clientes meus fazendo um monte de pesquisa e na prática o resultado deu diferente da pesquisa. Pode acontecer. Eles devem ter feito pesquisa, devem ter feito estudo, devem ter feito o grupo focal, devem ter feito debate, devem ter contratado os melhores de brand, devia estar tudo perfeito e eles falaram, caramba, o que aconteceu? Mas, ao mesmo tempo, também, olha como é que eu falo muito. A diferença do idiota e do gênio é se deu certo ou não. Porque se tivesse dado certo, hoje eu falasse, viu a Jaguar, que gênios, que agência foda, que empresa maravilhosa, é que deu errado. Quantas outras marcas a gente já não viu eu fazendo coisa muito doida, e eu já vi, e que deu certo e todo mundo fala, gênios. É que é muito fácil falar que é gênio quando deu certo, é muito fácil falar que é ruim quando deu errado, mas eu não estava lá nos bastidores, nem você, nem os professores da SPM, nem ninguém, para saber tudo o que aconteceu no meio do caminho,
porque eu duvido que eles fizeram isso só da cabeça, tirou daqui, vai de qualquer jeito, porque ninguém faz isso com uma marca. Traçando um paralelo, né, jogando pro futebol, a culpa é do técnico, né? É. Você tem 11 caras lá, né, tentando dar o melhor, mas na maioria das vezes não estão. E já que você trouxe pro futebol, eu faço o que é o nosso papel aí de quem comenta, que é que nem o comentarista de arbitragem, antes do VAR. É. Que era aquele negócio, você viu o lance 10 vezes e fala, o árbitro errou. O árbitro estava lá vendo ao vivo. Exato. Você tá lá vendo 20 vezes o que aconteceu para dizer, eu tô aqui nessa do comentarista de arbitragem. Depois que eu já vi tudo, eu dou a minha opinião. Agora tá muito fácil. Eu estando lá, não sei como é que seria. Boa. Mas mesmo assim, falando, acho que foi uma cagada? Acho que foi. Batendo o olho por fora, parece que é uma grande cagada. Mas eu não acredito em grandes cagadas. Deve ter acontecido uma coisa ali no meio que eles acreditavam muito. Legal. Eu quis sair um pouquinho do contexto só por conta disso. A gente está pesquisando, porque foi um ocorrido que me chamou muito a atenção nesse aspecto, né? Em termos de comunicação, de marketing, mas enfim. Bom, o pessoal já está sinalizando que o tempo é curtíssimo, né? A gente não tem um podcast como o seu que a gente pode estender um pouquinho mais, mas de repente seja o primeiro de vários, se Deus quiser, a gente poder receber você mais vezes aí. Já era para ter recebido no ano passado, né? Mas teve um probleminha seu aí que não deu certo. Mas, enfim, chegou o grande dia. Para finalizar, então, vou fazer uma pergunta meio extensa aqui, mas a gente vai tentar, de forma resumida, explicar um pouquinho através do conhecimento do João. Como é que é a evolução do varejo físico e o impacto do digital? Como é que a gente consegue alinhar esse comportamento, né? E observar também o shopper dentro das campanhas online e também as ações omnichannel, que a gente costuma dizer aí. Eu acho que você já fez duas perguntas meio diferentes e juntas que eu vou separar aqui. Tá. O primeiro ponto é como trabalhar o online, o offline. Eu acho que assim, as pessoas, elas são uma só no online ou no offline, só que elas estão vivendo momentos diferentes. O primeiro ponto é que assim, o offline, no online eu só quero rapidez, eu quero praticidade, eu quero produto aqui, eu vou ver preço, mas ao mesmo tempo acho que quanto mais online crescer, mais a gente vai precisar do offline. Sim. Vou te dizer por quê, porque aqui tem uma televisão da LG. Se fosse Sony, se fosse Philips, se fosse não sei o que, daria no mesmo para mim se eu tivesse comprado no online. Que eu não ia ver a tela, eu não ia ver a tecnologia, não ia ter o vendedor falando, eu não ia ler tudo, eu ia ver o tamanho da tela, eu ia ver o preço, a data de entrega, acabou. Então, eu acredito no que a Luísa Trajano do Magazine Luiza fala. O digital vai matar a marca, e vai mesmo. Porque as marcas são todas iguais no digital. Então, é tudo igual. Tanto é que a Apple desde sempre tem loja própria. Porque se ela fosse vendida na Best Buy, no Magazine Luiza, o cara ia falar, tá vendo as daqui da CCE? Tá vendo as daqui da AOC? Desculpa, AOC. Da AOC é igual da Apple, só que é mais barato. Ia matar a marca em um ano. Verdade. Tiveram ponto de venda próprio, a Nespresso tem ponto de venda próprio. Eu acho que quanto mais a gente investir digital, mais vai ter que investir em ponto de venda para contar a história. Isso tanto é real que o Uber tem espaços próprios, a Amaro tem loja própria, a Wine tem loja própria, a Amazon tem loja própria física, tudo isso no físico vieram do online. Eu digo mais, a Balduco. A Balduco, citamos junto, tem. E a Balduco, por que tem isso? Porque a gente não vê televisão que nem antes, então ela não consegue contar a história da marca. Teve que montar uma loja própria para não ser mais um biscoito no mercado. A minha filha de 4 anos nunca viu televisão. É real, é só YouTube, tudo, YouTube, Netflix. Eu estava vendo televisão ontem e ela falou, e a história é real, não estou inventando agora não. Pai, dá um pausa, depois não sei o que. Eu falei, não tem pausa. E para ela é uma coisa muito louca. Verdade. E a minha filha acho que nunca vai ver televisão, porque eu também não vejo. Eu vejo televisão, o que eu vejo de televisão é o Jornal Nacional à meia-noite pelo Globoplay. On demand. O que eu quero dizer com isso? Cara, esse público novo, se as marcas não se reinventarem como uma Balduco de ter ponto de venda, de contar história, elas morrem. Mas, ao mesmo tempo, a loja física tem que aprender uma coisa importante, que a minha mãe, há 50 anos atrás, ia no mapping reclamar com o gerente, e ela era maltratada, isso é fictício também, tá? Imagina. Ela era maltratada, ia demorar um mês para ser resolvido o problema, e hoje a gente vai no WhatsApp, em meia hora tá resolvido. A minha esposa tem um problema com uma marca de sapato que durou 1 ano e meio. Eu postei na minha mídia social, em 2 horas eu recebi um estouro de 1 ano e meio. E eu me pergunto, por que as marcas no ponto de venda não fazem o que ela faz no marketing digital? Porque o consumidor se acostumou a entender que a resposta é rápida se eu for para a internet. Por que na porra do ponto de venda demora? Então, acho que as lojas precisam aprender isso e as grandes lojas já aprenderam. Para ontem. E mais do que isso, as lojas têm que aprender que ou elas vão ser rápidas como no marketing digital, quer comprar esse copo, eu não vou te encher o saco. Ele tá ali, pega o copo, vai embora, é igual.
Ou então eu vou para a experiência e aí eu tenho que ser completamente diferente do digital. Sim. E tem que fazer você entender essa experiência e tudo mais. Eu acho que são esses comportamentos que as lojas precisam ter e se preparar no futuro. Trabalhar ou muito bem a experiência ou muito bem a simplicidade e entender que você tem que resolver com o consumidor muito rápido como você resolve no digital. Boa. Eu falo tanto que eu não sei se eu respondi tudo. Tudo e mais um pouco, né? Que é o que eu costumo falar. Bom, eu sou suspeito, João, eu sou seu fã de verdade. Imagina. Eu aprendo todo dia com você, com as suas reflexões, quando eu estava tentando te falar fora do ar também, quando você para no bar, que você fala de um determinado assunto, a abordagem sua é muito bacana. E, além disso, a sua palestra é legal. Porque eu já vejo, nada contra também, né? Vou fazer o papel aqui do João. Tem gente que faz PowerPoint, não sei o quê. O João chega assim, fala pra caramba, bem pra caramba, passa o recado e o pessoal sai feliz da vida, né? Acho que o importante é isso. Às vezes o menos é mais, aquela velha máxima, né? Eu acho que o João é um exemplo disso, né? Um cara que traz muita bagagem, mas com a sua experiência de vida também e através da Dual Voz. Muito, muito legal, cara, te receber aqui, prazerzaço. Espero te vê-lo mais vezes, como eu já disse aqui, outras oportunidades, mais palestras suas. E agora vamos passar o seu serviço, né? Quem quiser contratar suas palestras, a contratar a Dual Voz também como uma agência. Cara, a gente tem nosso WhatsApp, Sim. que na verdade é o meu mesmo. Eu devia contratar uma assistente virtual para fingir que é chique, que tem equipe, é eu mesmo. Eu faço um funil para palestra, para mentoria, que é o 11 982 269823 9. Que aí os caras podem ter preguiça de botar no texto, então vou repetir devagar. A pessoa da CrossHost é bacana. Mas bota mesmo, hein? 982 269823. Tem meu @João Riva. E tem a minha agência de comunicação, aí sim, somos com 30 pessoas, a gente cuida de marcas e assim por diante, que também está à disposição, mas eu queria dizer que é um prazer meu estar aqui. Imagina. Eu sou fã da Brasil Promotion, gosto muito da legal, feira. Né, eu sou muito fã das pessoas da Brasil Promotion, do Auli, da Thaís, da Carol, da Camila, que eu conheci hoje, mas eu tô falando da Carol, do pessoal das antigas. Vai ficar feio que eu vou esquecer o nome de algumas pessoas. Mas tem muita gente. Tanta gente bacana. E a Brasil Promotion sempre me deu muito espaço, seja no podcast, como esse ano, seja em palestra. Então é um prazer estar aqui. Sempre que vocês me convidarem, eu vou vir. E obrigado aí pela condução, pela forma carinhosa que vocês me receberam, por me deixar falar minhas coisas aí. Mas tem que ser. Eu acho que o podcast, feliz. assim como você faz os seus, né, não tem muito essa questão. A gente segue um roteirinho aqui, mas eu fujo bastante também, porque eu acho que é isso. A conversa tem que ser fluida, né? E tem que ser verdadeira. E você é um cara super verdadeiro, a sua essência está realmente no que você fala. Você não é um cara que nas mídias sociais é de um jeito, fora dela também é de outro. Então, a sua essência é muito bacana, que eu acho que isso serviria de exemplo para você que está do outro lado aí, que a gente fala tanto do digital, vem de uma imagem aí nas mídias sociais, mas na realidade a gente conhece muita gente que não é nada disso, né? Obrigado. Fechamos então? Mais uma vez, brigadão. Obrigado. Gente, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um episódio, nesse que é o último dia, infelizmente, da Brasil Promotion, como o próprio João já citou aqui. Muita gente bacana passa por aqui, não só no nosso espaço, mas nos estandes, pessoas que estão envolvidas realmente com o teu negócio, vão atender você da melhor forma possível e aqui não vai ser diferente também. Como o próprio João já citou, é uma essência que passa de pai para filho, desde lá do seu Auli, para a Thaís e toda a equipe, é o que a gente fala, né? A cultura da empresa está toda impregnada aqui na feira. Pessoal, até a próxima então. Obrigado, João. Valeu.